Os sintomas de infarto agudo do miocárdio surgem quando ocorrer bloqueio ou entupimento de um vaso sanguíneo do coração devido ao aparecimento de placas de gordura ou coágulo, havendo impedimento da passagem e provocando a morte das células do coração. O infarto pode acontecer em qualquer pessoa, independendo da idade e gênero. No entanto, acontece com mais frequência em pessoas com mais de 45 anos, que fumam, estão acima do peso, têm pressão alta, diabetes ou colesterol alto, por exemplo. Os principais sintomas que podem indicar um infarto incluem dor no lado esquerdo do peito, em forma de aperto, pontada ou peso, que pode irradiar para o pescoço, axila, costas, braço esquerdo ou até mesmo braço direito, dormência ou formigamento no braço esquerdo, dor de estômago, sem relação com alimentos, dor nas costas, mal-estar, enjoos e tonturas, palidez e suor frio, dificuldade para respirar ou respiração rápida, tosse seca, dificuldade para dormir. Estes sintomas costumam surgir ou se intensificar com a realização de esforço físico, durante o estresse ou após comer, já que são períodos em que o coração se esforça mais e pode sentir mais os efeitos da falta de circulação. Apesar dos sintomas citados serem os principais e mais comuns em qualquer pessoa, o infarto também pode surgir com algumas características particulares em alguns grupos. Alguns exemplos disso são sintomas de infarto em mulheres. As mulheres podem apresentar sintomas que variam um pouco em relação aos homens, pois podem ser mais brandos, como um desconforto no peito, sensação de mal-estar, batimentos cardíacos irregulares ou sensação de peso em um dos braços. Como estes sintomas são pouco específicos, isto pode confundir com outras situações como má digestão ou indisposição, por exemplo, e isso pode atrasar o diagnóstico. As mulheres têm menor risco de infarto do que os homens, entretanto este risco aumenta muito após a menopausa, já que neste período os níveis do estrógeno diminuem, que é um hormônio aliado do coração, pois estimula a dilatação dos vasos e facilita o fluxo sanguíneo. Por isso, sempre que os sintomas forem persistentes e, principalmente, se piorarem após o esforço, estresse ou alimentação, é muito importante procurar o pronto-socorro para uma avaliação médica. Sintomas de infarto em jovens. Os sintomas de infarto em jovens não são muito diferentes dos principais sintomas, prevalecendo a dor ou aperto no peito, formigamento no braço, enjoo, suor frio, palidez e tontura. A particularidade está no fato de que os jovens têm maior chance de ter um infarto fulminante, aquele que surge de repente e que muitas vezes pode causar a morte da vítima antes que possa ser atendida pelo médico. Isto acontece, pois, ao contrário dos idosos, os jovens ainda não tiverem tempo de desenvolver a chamada circulação colateral, responsável por irrigar o coração juntamente com as artérias coronárias, diminuindo o impacto da falta de circulação no coração. O infarto costuma surgir em homens acima dos 40 anos e mulheres acima dos 50 anos, porque os riscos como excesso de colesterol, obesidade, pressão alta e diabetes causam danos aos vasos sanguíneos, de forma silenciosa, ao longo de muitos anos, e nesta faixa etária mais avançada é que as consequências como infarto e AVC acontecem com maior frequência. Entretanto, algumas pessoas abaixo dos 40 anos podem apresentar um infarto, e isto acontece, geralmente, devido a alterações genéticas, que causam alterações metabólicas na circulação sanguínea. Este risco se torna aumentado quando o jovem leva uma vida pouco saudável, com obesidade, tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e falta de atividades físicas. Sintomas de infarto em idosos. Os idosos podem ter mais chance de apresentar um infarto silencioso, pois ao longo dos anos a circulação pode desenvolver vasos sanguíneos que fazem a circulação colateral, ajudando as coronárias a levarem sangue ao coração. Desta forma, os sintomas podem ser mais brandos e persistirem por muitos dias, como suor em excesso, falta de ar, palidez, alteração nos batimentos cardíacos ou desconforto no peito, por exemplo.
Entretanto, isto não é uma regra, podendo haver dor leve a intensa, acompanhada de sensação de peso ou aperto sobre o tórax. A dor também pode surgir na parte superior do abdômen, podendo ser confundida com gastrite ou refluxo. O idoso apresenta maiores riscos de desenvolver doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, pois o organismo apresenta modificações na circulação sanguínea, na condução dos batimentos e na capacidade do coração, tornando-se mais propício a desenvolver estas complicações. Entretanto, o risco é diminuído caso o idoso tenha hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação rica em vegetais e pobre em carboidratos e gordura, mantendo-se no peso controlado e com a realização de atividades físicas. Quando ir ao médico? Quando a pessoa apresenta uma dor intensa entre a boca e o umbigo que dura mais de 20 minutos e apresenta outros sintomas que estão ligados ao infarto, deve procurar um hospital ou ligar para o 192 para chamar o SAMU, especialmente em casos de histórico de diabetes, pressão alta, obesidade e colesterol elevado. Além disso, para ajudar a aliviar a dor e melhorar a circulação, pessoas que nunca tiveram um infarto podem tomar 2 comprimidos de aspirina enquanto espera pela ambulância. Caso esteja presente em um caso de infarto com perda de consciência, o ideal é que seja feita uma massagem cardíaca enquanto espera a chegada da ambulância, pois aumenta as chances de sobrevivência da pessoa.